Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E hoje eu tenho que falar pra vocês algo super importante, que é literalmente o calote, o migué, a moratória que a Argentina declarou pra cima do FMI. Quer saber, galera, o que seria isso? Quais os impactos para a Argentina, para o Brasil, para o mundo? Então, se você gosta desses assuntos, né, de economia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó, vamos lá. O que é o FMI, né, que a Argentina declarou o calote? O FMI é o Fundo Monetário Internacional. É como se fosse uma reserva financeira que empresta dinheiro para países que estão em situação de crise econômica, como é o caso da Argentina. Só que em troca o FMI fala assim, ó, até te empresto dinheiro, desde que você abra mão da sua soberania em relação às políticas econômicas e adote o que a gente vai chamar de medidas de austeridade, ou corte de gastos públicos, ou ajuste fiscal, enfim, existem vários nomes aí, né? O que seria isso? Basicamente, você vai ter que abrir a sua economia, você vai ter que aumentar a taxa de juros para atrair investimentos estrangeiros, deixar o seu país mais atrativo, você vai ter que cortar os gastos públicos e aumentar a arrecadação de impostos. Ou seja, basicamente, tudo que a sociedade menos quer. É o menos popular para a sociedade, mas economicamente é o que cria uma regulação, um ajuste fiscal, uma responsabilidade fiscal. Ainda mais para a Argentina, que estava numa situação bastante caótica do ponto de vista econômico. Beleza. Como a gente sabe que desde a era Kirchner, aliás, muito antes disso também, tá? A economia argentina estava péssima, péssima mesmo. O Macri, para tentar recuperar a confiança dos investidores estrangeiros, resolveu pedir ano passado um dinheiro emprestado com a FMI, uma reserva de 50 bilhões de dólares. Beleza, o FMI foi lá, emprestou e pediu para a Argentina, obviamente, adotar algumas políticas ali de controle dos gastos públicos e tal. A situação não se recuperou. A inflação continuou consumindo o poder de compra do argentino e a economia argentina continuou ruindo. Para piorar ainda mais a situação do Macri, a gente vai ter eleições em outubro, né, logo menos está chegando, e as primárias demonstraram que o Alberto Fernandes, o candidato de oposição, que aliás tem como vice a Cristina Kirchner, que foi que governou, né, durante os anos 2000, o começo dos anos 2010 ali, junto com Néstor Kirchner, uma Argentina mais progressista, uma Argentina mais intervencionista, mais de esquerda, né? E está ganhando popularidade de novo. Talvez muito pelo saudosismo da população argentina, que via na Cristina Kirchner, pelo menos um governo que investia mais na parte social, pregava programas sociais, distribuição de renda e tal. A gente sabe que o mercado não quer isso. Quando anunciou que o Alberto Fernandes tinha ganhado de lavada as eleições primárias, disparou o preço do dólar e caiu a Bolsa de Valores, a gente percebeu isso. E o Macri ficou completamente desesperado, óbvio que ficou. E aí, o Macri, vendo que a situação não estava melhorando, que ele precisava adotar medidas, ele começou a adotar algumas medidas mais populistas. Por exemplo, ele aumentou o salário mínimo, ele congelou o gasto, a inflação, né, o aumento do preço dos combustíveis. Todas medidas populistas e bastante antieconômicas que só pioraram ainda mais a situação argentina. Ou seja, no futuro próximo, sabe quando que a Argentina vai conseguir pagar sua dívida com a FMI? Nunca. Nunca mesmo, porque só está constantemente perdendo dinheiro. Vendo o que estava acontecendo, a Argentina declarou a moratória. Mas calma, existem vários calotes, tá? O da Argentina foi uma moratóriazinha, digamos assim. A Argentina só falou assim, ô FMI, sabe o que é? Não consigo te pagar. Mas não é que eu consigo te pagar e dane-se, não vou te pagar nunca. Eu não consigo te pagar no momento. Tem como a gente adiar, ou pelo menos cancelar uma parte dessa dívida, ou renegociar a dívida? Então, pelo menos foi assim, um calote um pouco mais responsável. Claro que trouxe uma série de impactos para as bolsas de valores mundiais, né? Inclusive para a bolsa de valores aqui do Brasil. Mas já existiram situações de moratória muito pior. Literalmente o país fala assim, ó, bom, sabe a dívida externa que eu tenho? Com o FMI, com o Banco Mundial, com qualquer organização? Não vou pagar. Nossa, professor, mas pode fazer isso? Pode. Quando você tem, por exemplo, um cara que está devendo dinheiro para você e o cara não te paga, você pode mandar prender ele, pode, sei lá, entrar na justiça, tomar os bens. O que a gente pode fazer contra um país? Vai invadir o país militarmente? O que pode ser feito é a aplicação de sanções e a perda de confiança no mercado internacional. Mas fora isso, galera, não há o que possa ser feito. Nossa, professor, tem uma ideia genial. Então, ó, o Brasil vai lá, ele pede dinheiro emprestado para a Argentina, para a China, para os Estados Unidos, FMI, Banco Mundial. Aí quando a gente estiver podre de rico, a gente anuncia moratória, não vai pagar ninguém. Não é uma boa, porque a gente está numa economia completamente globalizada. Governos que não se mostram dispostos a abrir mão, tornar o seu país atrativo para investimentos estrangeiros, entram literalmente em colapso. Argentina, Venezuela são grandes exemplos disso. Beleza. Imagina que o Brasil hoje adota essa postura.
Que investidor do mundo ia investir num país que está declarando moratória? Então isso ia fazer cair a bolsa de valores, aumentar o preço do dólar, enfim. Não é uma boa ideia, tá? Contem comigo, não é uma boa ideia. Mas a Argentina adotou essa política. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, literalmente, a Argentina, que é a terceira maior parceira econômica do Brasil, vai cada vez menos colocar seus produtos aqui, ou então comprar produtos brasileiros. Ela está se fechando um pouco mais. Isso quer dizer que a Bolsa de Valores brasileira, que é conectada com o Mercosul, vai sentir isso. Isso está refletindo até no próprio preço do dólar, tá? A gente percebe, galera, que o preço do dólar aqui não está caindo, está em 4,15, 4,16, pode chegar até o pico de 4,20 aí. E não tem muita solução. Por quê? Porque o cenário internacional não está colaborando com isso. A gente vai perceber o real impacto dessas políticas argentinas logo menos nas eleições. O Maurício Macri provavelmente não vai ser reeleito, mas pelo menos ele tentou renegociar essa dívida e fazer com que o próximo governo, seja ele o Macri, né, novamente, ou seja o Alberto Fernandes, em conjunto com a Cristina Kirchner, tenha uma folga econômica, ou seja, tente renegociar, prolongar um pouco o seu pagamento. Então, apesar da mídia ter alardeado, né, meu Deus, moratória, calote, foi um calote? Literalmente foi, porque não vai arcar com as suas responsabilidades. Mas não foi aquele calote, não vou pagar e pronto. Foi um calotezinho, ou seja, eu vou pagar quando der, vamos tentar renegociar essa dívida. Vai causar seríssimos impactos para a política econômica, principalmente da América do Sul. Belezinha, galera? Deu para entender o que a Argentina fez e por que ela fez? Então, se vocês curtiram esse vídeo, já deixa o like, por favor, tá? Isso ajuda bastante. Compartilha para quem gosta desse tipo de conteúdo e é isso aí. Até o próximo vídeo, beijos, abraços e